Olá, turma. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E dando continuidade aos nossos estudos, bom, na última aula a gente tinha visto a parte de cinemática plana de corpos rígidos. E foi a parte para a gente descrever o movimento do corpo rígido, e a gente usou aquele formalismo de velocidade e aceleração relativa. E agora, para a aula de hoje, a gente vai explorar a parte de cinética plana de corpos rígidos. Então a gente vai estudar as relações entre as forças externas agindo sobre um corpo e os correspondentes movimentos de translação e rotação do corpo rígido. Então a gente vai se preocupar agora na parte cinética, como a gente já tinha visto, também para a cinética de partícula. E para a cinética de sistema de partícula a gente vai analisar a causa do movimento também. Então a gente vai investigar as relações, estudar as relações entre as forças agindo sobre o corpo e os movimentos ocasionados pelas forças, os movimentos de translação e rotação do corpo rígido. Um grande grupo de movimentos de corpos rígidos ele pode ser aproximado como uma placa fina, com seu movimento limitado ao plano da placa. E esse plano ele contém o centro de massa e todas as forças que atuam sobre o corpo elas vão estar projetadas no plano do movimento. E aí a gente vai estudar então o movimento do corpo rígido nesse plano. Como a gente vai estar num plano, então a gente vai precisar de duas equações de força nas direções, usando o sistema de coordenadas cartesiano, nas direções x e y, no plano cartesiano. E a gente vai ter uma equação para o momento, que é a equação para o momento na direção perpendicular ao plano, que a gente usa a direção z. Então a gente vai ter essas duas equações de força e vai ter uma equação de momento, são as equações necessárias para a gente determinar o estado do movimento, desse movimento plano do corpo rígido. E para resolver problemas envolvendo cinética plana de corpos rígidos, a gente vai definir, é necessário que a gente defina o contorno externo do corpo ou do sistema e identificar todas as forças externas que estão atuando sobre o corpo ou sobre o sistema. Se o corpo rígido possui movimento angular, a gente deve introduzir uma propriedade do corpo que representa a distribuição radial de sua massa em relação a um eixo específico de rotação normal ao plano do movimento, que é o que a gente vai ver depois. Essa propriedade que a gente vai definir, a gente vai ver aqui nos cálculos e vai encontrar uma equação, uma expressão para definir esse momento de inércia de massa do corpo, que é essa propriedade que representa a distribuição radial de sua massa em relação ao eixo específico de rotação normal ao plano do movimento. Então, se a gente tomar um plano, que seja, por exemplo, esse plano do quadro branco que a gente está vendo, ao calcular o momento de inércia de massa de um corpo rígido nesse plano, a gente vai estar calculando a distribuição radial de sua massa em relação a um eixo específico de rotação normal ao plano do movimento. No caso desse quadro branco, a gente pode tomar as direções x e y para representar as dimensões no plano, e a direção que vai estar normal a esse plano do quadro branco vai ser um eixo z perpendicular ao plano, que vai estar entrando ou saindo do plano. Então esse eixo de rotação normal ao plano do movimento do corpo rígido vai ser o eixo z, que é um eixo perpendicular às direções x e y, que pode estar entrando ou saindo desse quadro branco. Como eu tinha falado no início, a gente vai ter, para o movimento plano do corpo rígido, três equações, que são duas equações para a força na direção x e y, e uma equação para o momento, que vai estar perpendicular às direções x e y na direção, esse momento que vai estar na direção z. Mas de um modo geral,
No caso mais geral, as equações gerais do movimento são essas que estão mostradas aqui. A gente tem a equação vetorial para a força. Então, somatório de força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. E esse somatório de F representa a resultante de todas as forças externas atuando no corpo. M é a massa do corpo e A é a aceleração do centro de massa G do corpo rígido. E a equação para o momento é a equação somatória de momentos calculada em relação ao centro de massa é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular G, em relação ao centro de massa G, que é o Hg ponto. Então aqui nessa equação a gente tem que somatório de M momentos, somatório dos momentos, calculados em relação ao centro de massa do corpo rígido, representa o momento resultante, como está escrito aqui, em torno do centro de massa das forças externas atuando sobre o corpo. E o Hg ponto é a taxa de variação no tempo da quantidade de movimento angular do corpo em torno do centro de massa. Olhem para a figura que está aqui logo abaixo à esquerda. Nessa figura a gente tem uma representação de um corpo rígido no qual atuam 4 forças. Então a gente tem o F1, F2, F3 e F4. Para essa configuração a gente viu lá na mecânica 1 que a gente pode substituir essas 4 forças atuando no corpo rígido por uma força resultante atuando no centro de massa, a resultante das forças. E devido a eu estar deslocando as forças e colocando a resultante no centro de massa, vai aparecer um momento, que é o binário, que vai ser a somatória de todos os momentos calculados em relação ao centro de massa G do corpo. Então, com isso eu tenho que a força resultante somatória de F no centro de massa vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E o momento resultante, calculado em relação ao centro de massa, vai ser igual a Hg ponto, que é a taxa de variação no tempo da quantidade de movimento angular, calculado em torno do centro de massa. Então, para quem tiver dúvida sobre essa representação, vocês podem dar uma olhada, revisar no conteúdo de Mecânica 1, que um sistema genérico de forças, eu posso substituir a ação dessas forças por uma força resultante em um determinado ponto e um binário resultante desse deslocamento das forças para, nesse caso que a gente está vendo, para que as forças fossem deslocadas para o ponto G, que é o ponto do centro de massa do corpo rígido. Então a gente viu as equações no caso mais geral e agora a gente vai ver as equações no caso do movimento plano. Para o caso da força, as equações do movimento plano elas ficam simplesmente aquelas duas equações para as duas direções x e y, utilizando o sistema de coordenadas cartesiano. E o que vai mudar um pouco mais agora vai ser a equação relacionada à quantidade de movimento angular no corpo rígido. Então, se a gente tem um corpo rígido, vocês observem a figura aqui da esquerda. Então, vamos tomar um corpo rígido e aí a gente vai tomar ele no plano, de acordo com a definição que a gente viu anteriormente. E para calcular a quantidade de movimento angular, a gente vai calcular a quantidade, a contribuição de cada elemento de massa no corpo e fazer um somatório para todos os elementos de massa no corpo. Então a gente tem aqui o Hg, que é igual ao somatório de ρi, produto vetorial de mi, ρi ponto.
Então eu calculo aqui a quantidade de movimento angular em torno do centro de massa. Lembrando que a quantidade de movimento angular é o momento da quantidade de movimento linear, né? Então, continuando, o ρi ponto é o ômega vetor ρi, eu vou substituir o ρi ponto de acordo com as variáveis que foram definidas, as grandezas que foram definidas na figura. Então o HG fica como sendo igual ao somatório de ρi, produto vetorial, com MI, ômega vetor ρi. E aí, se eu tomar o módulo dessa expressão, como eu estou trabalhando no plano, ao tomar o módulo dessa expressão, eu vou ter o HG na direção perpendicular a esse plano, então vai estar na direção Z, perpendicular ao plano dessa figura. E eu vou tirar a representação vetorial, vou tomar o módulo, e o HG em módulo vai ficar como sendo igual ao somatório de MI, ρi quadrado vezes ômega. Tiro o ômega da somatória, então vou ficar com ômega que multiplica a somatória de MI ρi quadrado. E essa somatória de MI ρi quadrado, eu posso substituir ela por um integral de ρ ao quadrado dm. E ela representa o momento de inércia de massa I do corpo em torno do eixo Z. Então esse I barra, né, é o momento de inércia de massa do corpo em torno do eixo Z. E a gente pode escrever então agora o HG em módulo como sendo igual ao I barra vezes ômega, ou I ômega. E esse I barra é uma propriedade constante do corpo. Vocês podem efetuar o cálculo e vocês vão observar que ao calcular o módulo do HG, eu posso colocar aqui o ômega, que vai estar na direção Z, e coloco aqui também o vetor para o ρi. Né? E aí eu vou, ao efetuar esse produto vetorial, eu vou estar na direção, após efetuar o primeiro produto vetorial, ômega vetor ρi, e depois fazer também a resultante com o produto vetorial com ρi, eu vou chegar nessa expressão e vai estar na direção Z, na direção K perpendicular a esse plano da figura. Então, falando sobre o momento de inércia I, esse momento de inércia I barra, ele é uma medida da inércia de rotação, que é uma resistência à variação na velocidade de rotação devido à distribuição radial de massa em torno do eixo Z. Então, você pode fazer uma analogia desse momento de inércia com a massa do corpo, né? Então a gente encontrou o HG como sendo I barra ômega, e agora a gente pode derivar o HG em módulo, e a gente vai encontrar que o HG ponto vai ser igual a I barra ômega ponto, que é igual a I barra alfa, o alfa sendo ômega ponto, e o I barra alfa é igual ao somatório dos momentos. Então, esse barra alfa vai ser igual ao somatório dos momentos em relação ao centro de massa G do corpo. Com isso, as equações que a gente vai ter para o movimento plano elas serão as duas equações para a força, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Você vai ter então um componente x dessa equação para a força e um componente y. E a equação para o momento na direção z, que é somatório dos momentos em relação ao centro de massa g, vai ser igual a I barra alfa. Então essas equações aqui, elas estão calculadas para o centro de massa, mas se eu tiver
eu também posso calcular o momento em torno de um ponto arbitrário P. Então, em vez de ter somatório dos momentos em relação ao centro de massa, eu tenho somatório dos momentos em relação a um ponto arbitrário P, que não é o centro de massa. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os cálculos, mas vocês podem observar a figura aqui, então, a representação das grandezas envolvidas. Então, o somatório de MP, o momento em relação a esse ponto P mostrado na figura, vai ser igual a I barra alfa mais essa grandeza MAD, que é o módulo do momento de MA em torno do ponto P, como vocês podem ver aqui na figura, né? Mais uma vez, falando sobre a figura. Então agora a gente vai analisar separadamente os movimentos do corpo rígido no plano. E a gente vai dividir, então, a primeira parte a gente vai estudar o movimento de translação e em seguida a gente vai ver o movimento de rotação, para depois a gente chegar no movimento mais geral, que é o movimento de translação, que corresponde aos dois movimentos, translação mais movimento de rotação. Então, para o movimento de translação, a gente pode ter a translação retilínea ou a translação curvilínea, como vocês podem ver aqui definido, mostrado aqui nas duas figuras. E para analisar esse movimento, a gente vai analisar as equações para o movimento. E a partir da análise das equações para o movimento, a gente vê que nas equações que envolvem o momento, qualquer referência ao momento de inércia é eliminada para um corpo em movimento de translação, para o corpo rígido em movimento de translação. Então, no movimento de translação, a gente não fala em momento de inércia, né? A referência em relação ao momento de inércia, ela é eliminada, como a gente pode observar nas equações, a partir da análise das equações que a gente descreveu anteriormente. Então, as equações gerais para o movimento plano, elas ficam como sendo somatória de força resultante, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, para a translação retilínea e curvilínea, e somatório dos momentos é igual a I barra alfa, que vai ser igual a zero. Então aqui nas figuras vocês podem ver o diagrama de corpo livre. Para o caso da translação retilínea, você vai ter alfa igual a zero, ômega igual a zero, então não tem movimento de rotação. E como consequência, somatório de mg igual a I barra alfa vai ser igual a zero, né? Consequentemente, essa equação vai se anular. E na translação curvilínea, também, alfa igual a zero, ômega igual a zero. E a gente pode ver também aqui nas figuras esse diagrama cinético, que mostra aqui as acelerações, né, com as direções, e que ajuda também a calcular o momento em relação a um outro ponto, aquela outra forma que a gente viu para o momento. Então aqui, por exemplo, para o caso da translação retilínea, calcular o momento em relação ao ponto P, aquele somatório de M calculado no ponto P vai ser igual ao MA vezes D, de acordo com essas dimensões que foram mostradas na figura. Da mesma forma, eu posso calcular o momento aqui para o caso da translação curvilínea em relação ao ponto B ou em relação ao ponto A. E para o movimento de rotação do corpo rígido, a gente vai tomar aqui a rotação em torno de um eixo fixo. Então eu tenho aqui um corpo rígido no plano, fixo o eixo aqui no ponto O. Aqui a gente tem a representação G, é o centro de massa. E então a gente vai ter esse movimento de rotação e as equações que a gente vai utilizar para representar esse movimento
São as equações para a força e a equação para o momento. Então a gente vai ter somatório de F, força resultante igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E essa equação a gente pode dividir, é uma equação vetorial e a gente pode dividir em duas direções. A gente vai usando as coordenadas, né? Como está mostrado aqui na figura, as coordenadas normal e tangencial. Eu posso representar essa equação vetorial por duas equações escalares nas duas direções. Então, na direção normal, eu vou ter somatório de Fm igual a m vezes a aceleração na direção normal, que é o r barra ômega 2, como está mostrado as grandezas, representando de acordo com as grandezas que foram mostradas na figura. E na direção tangencial, eu tenho o somatório de Ft, que vai ser igual a mr barra alfa. Alfa é a aceleração angular e o ômega é a velocidade angular. E para o momento, eu vou ter o somatório de momento em relação ao centro de massa g igual a r barra alfa. E logo aqui à direita, nessa figura da direita, a gente tem o diagrama de corpo livre, mostrando todas as forças que estão atuando no corpo rígido. E como a gente está calculando o momento resultante em relação ao centro de massa G do corpo rígido, a gente precisa levar em consideração o momento dessa força no ponto O, essa força que atua no ponto O, no ponto fixo. Esse ponto, a força que está atuando nesse ponto no corpo rígido, a gente precisa levar em consideração o momento dessa força. Mas é mais conveniente em geral, é mais conveniente a gente aplicar uma equação para o momento diretamente em relação ao eixo de rotação O, que é essa equação que está mostrada aqui. Então, a minha equação para o momento ela ficaria como sendo somatório dos momentos em relação ao ponto O vai ser igual ao momento de inércia em relação ao ponto O, e O vezes o alfa. E essa equação ela substituiria a equação que a gente viu anteriormente, essa equação para o momento em relação ao centro de massa G, que é somatório de mg igual a I barra alfa. Sendo que aqui os momentos estão sendo calculados em relação ao centro de massa G do corpo e o I barra também calculado em relação ao centro de massa do corpo. Então, continuando, a gente vai agora resolver um exercício envolvendo rotação do corpo rígido em torno de um ponto fixo. Então, a gente tem aqui esse problema, e nesse problema a gente tem um pêndulo que possui uma massa de 7,5 kg, com centro de massa em G, como vocês podem ver na figura, e possui um raio de giração em relação à articulação em O de 295 mm. Se o pêndulo é liberado a partir do repouso em θ igual a zero, determine a força total suportada pelo mancal no instante em que θ é igual a 60 graus. O atrito do mancal é desprezível. Então a gente tem aqui um pêndulo e o problema pede para a gente calcular a força no mancal O. Então a gente vai definir essas forças como sendo as forças na direção normal, ON, e uma força na direção tangencial, OT. Para a gente encontrar essas forças, a gente vai chegar nas equações de movimento para a força, e para chegar nas equações de movimento para a força, a gente vai precisar de grandezas como o ômega e o alfa. Então, primeiro a gente vai encontrar o alfa através da equação para o momento. Então, a equação para o momento, ela me dá que o somatório dos momentos em relação ao ponto O é igual ao IO vezes o alfa, momento de inércia
calculado em relação ao ponto O vezes o alfa. Com essa equação a gente pode encontrar então o alfa. Então o momento resultante vai ser o momento. Observem a figura da direita, eu tenho aqui o momento vai ser devido à componente tangencial do peso. Aqui está mostrando onde está o ângulo θ, tem um peso aqui mg, e a componente tangencial vai ser o mg cosseno de θ. Então o momento de mg cosseno de θ é essa expressão que está mostrada na equação, que é o 7,5 vezes 9,81 vezes 0,25 vezes o cosseno de θ. E o momento resultante, então, vai ser igual ao momento de inércia, I vezes o alfa. E o momento de inércia calculado em relação ao ponto O é essa grandeza que está mostrada aqui à esquerda. O I vai ser igual a esse raio, KO ao quadrado vezes a massa. E esse raio é exatamente o raio de giração em relação à articulação em O, que é o raio de 295 milímetros. Então eu vou ficar com 0,295, convertendo para metros, ao quadrado vezes 7,5. Então com isso, esse momento de inércia vai ser igual a aproximadamente 0,65. E aqui que é a grandeza quilograma vezes metro quadrado. Então, continuando, efetuando esse cálculo, eu posso isolar o alfa e deixo em função de θ. Vou deixar em função de θ. E o alfa vai ser igual a aproximadamente. Aqui eu tenho 18,40 vezes cosseno de θ sobre 0,65, que me dá um valor de 28,3 vezes cosseno de θ em radianos por segundo. Se eu quiser calcular o alfa para o ângulo θ igual a 60 graus, eu posso fazer, mas eu vou deixar dessa forma porque agora eu vou usar essa expressão para calcular o ômega. Vou calcular o ômega para θ igual a 60 graus, que é o ângulo que o problema pede, então eu vou usar a expressão ômega de ômega igual a alfa de θ, perdão. Essa expressão que a gente já conhece, que envolve a velocidade angular, e aqui envolve a aceleração angular, vezes o dθ. Então vou usar essa expressão e vou integrar o ômega de 0 até ômega, e o alfa de θ de 0 até o ângulo de 60 graus π sobre 3. Efetuando o cálculo, eu vou ficar com ômega 2 sobre 2, ômega ao quadrado sobre 2, igual a 28,3 vezes o seno de θ de 0 até π sobre 3. Com isso, o ômega ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 28,3 vezes 0,87, que vai me dar um valor aproximado de 49,24. Vou deixar a expressão para ômega ao quadrado, porque eu vou precisar do ômega ao quadrado na expressão para força. Então, vou aplicar na equação, vou aplicar esse resultado nas equações para o movimento envolvendo a força. Então, eu tenho, para a direção normal da força, somatório de Fn é igual a m, r barra vezes ômega 2, vocês podem olhar aqui as grandezas para a força e as grandezas que estão envolvidas nessa equação na figura que está mostrada aqui em cima. De acordo com como está mostrado na figura, a gente vai ter, então, para a força no ponto O, na direção normal, eu tenho ON, e vou ter também na direção normal uma componente normal do peso. Então, essas duas forças foram colocadas aqui, e os sinais vocês podem ver também através da figura. Então, eu vou ter para essa equação um ON menos componente normal do peso, que é 7,5 vezes 9,81 vezes o seno de 60 graus, e vai ser igual a massa
vezes o R barra, que é a distância do centro de massa até o ponto O, é 0,25, vezes o ômega ao quadrado, que é 49,24. Então eu efetuo esse cálculo agora e eu posso encontrar o valor para componente N da força em O. Então o N vai ser igual a esse primeiro termo aqui, que vai ser 92,32, mais esse outro termo, que corresponde à componente normal do peso, que vai dar 63,72. Somando os dois, eu vou ter para o N aproximadamente o valor de 156 N. Então a componente normal da força em O é esse valor possui esse valor de 156 newtons. Então a gente pode partir agora para a equação envolvendo as forças na direção tangencial. A equação para as forças na direção tangencial, ela está mostrada aqui logo em cima, e a gente tem então, somatória de forças na direção tangencial vai ser igual a m vezes r barra vezes alfa, que é a aceleração na direção tangencial. Então as forças na direção tangencial que a gente tem, novamente olhando para a figura, a gente vai ter a componente O para a força no ponto em O, na direção tangencial, e uma componente tangencial para o peso. A componente para força em O na direção tangencial é negativa, e a componente tangencial para o peso ela é positiva. Então a gente vai ficar com menos OT mais 7,5 vezes 9,81 vezes o cosseno de 60 graus, que é a componente tangencial do peso, vai ser igual a mr barra vezes alfa, que é 7,5, vezes o r barra, que é 0,25, 7,5 é a massa. O r barra é essa distância do centro de massa até o ponto O. E o alfa, que é 28,3 vezes o cosseno de 60 graus. Então a gente pode efetuar esse cálculo, isola o OT, e o OT vai ser igual a 36,79 menos 26,53, que vai me dar um valor aproximado de 10,26 newtons. Então a gente encontrou a componente tangencial e a componente normal para a força em O. Com isso a gente pode encontrar o módulo da força em O, o módulo da força total em O, que vai ser a raiz do quadrado das componentes. Então, o módulo total da força em O vai ser igual a raiz de ON ao quadrado mais OT ao quadrado. Substituindo os valores que a gente encontrou para ON e para OT, então eu vou ficar com raiz de 156 ao quadrado mais 10,26 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, efetuando esse cálculo, então a gente vai ter, para o módulo da força em O, um valor aproximado de 156,34 newtons. Então o nosso problema, ele pedia que a gente calculasse a força total suportada pelo mancal no instante em que θ é igual a 60 graus. Então esse valor que a gente encontrou para a força total em O, em módulo, é o que o problema está pedindo. Então esse problema é um problema sobre rotação de corpo rígido em torno de um eixo fixo O, e a gente tinha visto um pouco sobre a teoria envolvendo rotação de corpo rígido em torno de um eixo fixo, e também a gente viu um pouco da teoria sobre o movimento de translação do corpo rígido. Com isso, o movimento plano mais geral que a gente vai ter, então, vai ser a combinação dos movimentos de translação e rotação do corpo rígido. E as equações que a gente vai aplicar, no caso mais geral, são essas equações que estão mostradas aqui.
a gente tem para a equação envolvendo as forças, segundo a lei de Newton, somatório de forças, a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa, e a somatória de todos os momentos calculados em relação ao centro de massa G vai ser igual a I barra alfa, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Aqui à direita a gente tem uma figura esquematizando três forças sendo aplicadas no corpo rígido. E então a resultante dessas forças, dessas três forças, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E a somatória de todos os momentos, o momento resultante em relação ao centro de massa vai ser igual a I alfa. A aplicação destas equações, ela expressa a equivalência entre as forças aplicadas externamente e suas resultantes de força e de momento. A gente vai partir agora para usar esse formalismo de trabalho-energia. Esse formalismo de trabalho-energia a gente já explorou ele também para uma partícula e para um sistema de partículas. E agora a gente vai usar esse formalismo para abordar problemas envolvendo movimento de corpo rígido no plano. Essa parte de cinética de corpo rígido, cinética plana de corpo rígido que a gente está estudando nessa aula. Então a gente já sabe que a definição de trabalho, o trabalho realizado por uma força F é o U igual à integral de F escalar dr. E muitas vezes nos problemas é necessário que a gente calcule o trabalho realizado por um momento M no plano, em um plano paralelo ao plano do movimento do corpo rígido. Então é o U que é igual à integral de M dθ. Então o momento sendo aplicado no corpo rígido, provocando um deslocamento dθ, eu vou ter um trabalho desse momento que vai ser igual a M dθ, e para encontrar o trabalho total eu faço a integral de M dθ. Para a energia cinética, a gente vai ter a energia cinética de translação e vai ter a energia cinética de rotação. Para a energia cinética de translação, a expressão é essa, que é o T igual a somatório de 1 meio de MI V². Essa expressão me dá a soma da energia cinética de todos os elementos de massa no corpo rígido. Os elementos de massa todos têm a mesma velocidade v, então eu vou ficar com um somatório de 1 meio de MI V². Posso manipular essa equação e colocar como sendo igual a 1 meio somatório de MI vezes V ao quadrado. E o somatório de MI, que é a soma de todas as massas, é igual à massa total do corpo. Então eu vou ficar com 1 meio de M V², que é igual a 1 meio de M, a massa total do corpo, vezes a velocidade ao quadrado. E a expressão para o movimento de rotação, para a energia cinética, vai ser igual a... Eu vou somar também a contribuição de todos os elementos de massa, então eu vou ficar com o somatório de 1 meio de MI vezes a velocidade, que é igual ao RI ômega ao quadrado. A velocidade para cada elemento de massa. Então eu vou ficar com meio de... O ômega é o mesmo para todos os elementos, eu posso tirar 1 meio de ômega ao quadrado. E o somatório então vai ficar como sendo somatório de MI RI², que é igual ao momento de inércia IO do corpo, calculado em relação a um ponto fixo O, que é o eixo fixo, o eixo em torno do qual o corpo rígido está rotacionando. Então o T vai ser igual a 1 meio de O vezes ômega ao quadrado.
E no movimento plano mais geral, então, eu vou ter um movimento de translação do corpo rígido e vou ter também um movimento de rotação. E a energia cinética ela vai ser dada pela soma das energias relacionadas à translação e a energia relacionada à rotação do corpo rígido. Então eu vou ficar com T igual a 1 meio de mv quadrado, como a gente calculou anteriormente, mais 1 meio de I ômega 2, que foi o termo que a gente também calculou para a energia cinética relacionada ao movimento de rotação. O mesmo teorema de trabalho energia cinética que a gente viu para o caso de movimento de uma partícula, de um sistema de partículas, vai valer aqui também para o movimento plano de um corpo rígido. Então o trabalho realizado para ir de um ponto 1 até um ponto 2 é igual à variação da energia cinética. Então vai ser igual à energia cinética no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. Essa relação, essa equação de trabalho-energia, a gente usa para determinar as velocidades devido à ação das forças, certo? Mas a gente pode também trabalhar com esse outro formalismo que a gente vai explorar a partir de agora, que é o formalismo envolvendo o trabalho virtual. E nesse formalismo envolvendo trabalho virtual, a equação envolvendo trabalho e energia, a equação de trabalho e energia, ela me fornece uma expressão na qual eu posso determinar a aceleração instantânea de elementos de um sistema de corpos interligados, como resultado das forças ativas aplicadas, que é o que está mostrado, é o que está dito aqui no parágrafo abaixo. Isso vai ficar mais claro quando a gente partir para os quadros seguintes em que as expressões, as equações, elas serão mostradas. Então, aqui, esse texto ele fala o seguinte: além da gente utilizar a equação de trabalho e energia para determinar as velocidades devidas à ação das forças, a gente também pode utilizá-la para determinar as acelerações instantâneas dos elementos de um sistema de corpos interligados como resultado das forças ativas aplicadas. Então a gente vai pegar uma equação de trabalho e energia e deixá-la em função das acelerações. Então olhem aqui, vamos tomar essa equação de trabalho e energia para movimentos infinitesimais. Então eu tenho dU', trabalho infinitesimal, é igual a dt mais dv. E eu vou pegar as expressões para energia cinética e para energia potencial, as expressões mais gerais para energia cinética e para energia potencial, e vou calcular o diferencial dessas expressões. Então dU' é igual a dt mais dv. Eu vou pegar primeiro para energia cinética, T, então eu vou ter o dt, que vai ser igual ao d de, aí eu tenho essa expressão para energia cinética, que envolve a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Ao derivar essa expressão, eu vou chegar nessa outra expressão que está colocada em seguida. Então eu fiquei com somatório de MI, VI, DVI, mais somatório de I barra ômega I, d ômega I. E então eu posso trocar aqui o VI e DVI por A escalar ds, e o ômega I, d ômega I por alfa I, dθ I. Fazendo isso, eu chego na expressão que está logo abaixo. O dt vai ficar igual a somatório de MI, AI escalar dSI, mais somatório de I, momento de inércia, I barra I, alfa I, dθ I. Então essa foi a expressão para a energia cinética, e a expressão para a energia potencial
mais geral, eu vou ter a energia potencial devido à atração gravitacional e posso ter também, dependendo do sistema no qual eu vou estar trabalhando, eu posso ter uma energia potencial elástica ou uma energia potencial gravitacional. Então aqui a gente tem a expressão geral para o V, calculo o dV, o diferencial, então eu vou calcular o diferencial da expressão para o V. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar em somatório de MIG DHI mais somatório de KJ, XJ, dXJ. Então, encontrei aqui as expressões infinitesimais para energia cinética e para energia potencial, as expressões mais gerais. Então, o DU', o trabalho infinitesimal, vai ser igual à soma das duas expressões que eu encontrei, para o DT e para o DV. Então, somando as duas expressões, eu vou ficar com DU', essa última expressão abaixo que está dentro do quadro, somatório de MI, AI escalar DSI, mais somatório de barra I, alfa I, deteta I, mais somatório de MI, G, DHI, mais somatório de KJ, XJ, DXJ. Então, aquela é a expressão para o trabalho virtual. E eu vou utilizar aquela equação. Qual o sentido de utilizar esse formalismo e utilizar aquela equação? Bom, para estabelecer configurações de equilíbrio em um sistema mecânico de corpos interligados, introduzimos conceitos de trabalho virtual e deslocamento virtual. Um deslocamento virtual é qualquer deslocamento assumido e arbitrário, linear ou angular, para fora da posição natural ou real. Então a gente estabelece esse conceito de deslocamento virtual, a gente assume que está ocorrendo esse deslocamento. Para quê? Para a gente estabelecer uma configuração de equilíbrio em um sistema mecânico de corpos interligados. Com isso a gente aplica aquela equação que foi colocada aqui embaixo da seguinte forma: o DU' é igual ao somatório de MI, AI escalar DSI, e aqui a gente tem o restante da expressão envolvendo trabalho virtual. E então a gente pode aplicar essa equação, dependendo de como é o meu sistema, eu posso ter energia potencial gravitacional ou não, posso ter energia potencial elástica ou não. O corpo pode ter movimento de translação, pode ter movimento de rotação. Então eu vou usar essas expressões dependendo de como for o meu sistema, de como se dá o movimento do corpo ou dos corpos. Aplico essa equação e então eu posso encontrar uma relação que envolve as acelerações, e com isso eu posso encontrar valores para as acelerações. Para ficar mais claro, a gente vai resolver então agora logo um problema envolvendo trabalho virtual. Para ficar mais claro esse formalismo que a gente acabou de mostrar. Nesse problema a gente tem o seguinte: uma força constante P é aplicada à extremidade A das duas barras idênticas e uniformes, e as obriga a se deslocar para a direita no seu plano vertical com uma aceleração horizontal A. Determine o ângulo de regime permanente θ feito pelas barras em relação a outra. Então a gente tem aqui a figura que apresenta um diagrama com as forças ativas para o sistema. Então a gente vai medir os deslocamentos em relação a esse ponto A, a extremidade A, e com isso a gente não vai incluir
o trabalho que é realizado pela força P vai ser eliminado. Como o trabalho realizado pela força P é eliminado, então eu vou ter que du' vai ser igual a zero, que corresponde ao trabalho realizado pela força ativa P, como mostrado aqui no diagrama da figura. Então, a gente vai ficar para a expressão do trabalho virtual, os termos que envolvem a aceleração, eu vou ficar somente com esse termo somatório de MA escalar ds, que é o termo relacionado ao movimento de translação para as distâncias S1 e S2. Então, o somatório de MA escalar ds vai ser igual a MA menos delta S1 mais MA vezes menos delta S2, considerando o movimento positivo, o movimento para a direita, e sabendo que as barras têm a mesma massa e a mesma aceleração A. A distância S1 para uma das barras, olhando aqui a figura, eu tenho um ângulo θ entre as duas barras, então o ângulo que a barra forma com a vertical é θ sobre 2, e para a distância S1, então eu vou ter que ela vai ser igual a L sobre 2 seno de θ sobre 2, e para a distância S2 eu vou somar L seno de θ sobre 2 mais L sobre 2 seno de θ sobre 2. Então a distância S2 vai ser igual a 3 meios de L seno de θ sobre 2. Então vou pegar o diferencial dessas duas distâncias para calcular essa expressão. Então o somatório de MA escalar ds vai ficar como sendo igual a menos MA, coloquei a massa e a aceleração em evidência, que multiplica delta de L sobre 2 seno de θ sobre 2, que é o S1, mais delta de 3L sobre 2 seno de θ sobre 2, que é o S2. Efetuando o cálculo, eu vou ficar com menos MA igual a L sobre 4 cosseno de θ sobre 2 mais 3L sobre 4 cosseno de θ sobre 2 vezes o dθ. Então eu diferencio e acrescento o dθ. Somando as duas expressões, então eu vou ficar com igual menos MA, 4L sobre 4 cosseno de θ sobre 2 dθ. Posso cancelar o 4 no numerador com 4 no denominador. Então esse termo somatório de MA escalar ds vai ser igual a menos MAL cosseno de θ sobre 2 dθ. E o termo na equação para o trabalho virtual envolvendo as energias potenciais, eu vou ter aqui simplesmente a energia potencial gravitacional VG. Vou considerar o nível 0 como sendo, olhando para a figura, o nível 0 vai estar aqui, onde foi colocado VG igual a 0. Então, considerando o nível 0 nesse ponto, eu vou ficar com o VG vai ser igual a 2mg vezes a distância abaixo do nível para as duas barras, que é menos L sobre 2 cosseno de θ sobre 2. Então aqui eu já tenho a contribuição para as duas barras, a contribuição para a energia potencial das duas barras. Então o elemento infinitesimal para energia potencial, dVg, delta VG, vai ser igual a delta de menos mgl cosseno de θ sobre 2, que vai, então é igual a mgl sobre 2 seno de θ sobre 2 dθ. Então eu calculei aqui a expressão, as duas expressões que estão envolvidas no trabalho virtual, du'. Eu sei que o du' é igual a 0, então eu igualo as duas expressões, que era somatório de MA escalar ds mais a expressão para energia potencial, aquela que me dá somatório de MG dHi. Essas duas expressões foram as duas expressões que eu calculei. Então eu coloco elas aqui. A primeira expressão é menos
MAL cosseno de θ sobre 2 dθ, e a segunda é mais MGL sobre 2 seno de θ sobre 2 dθ igual a zero. A gente pode conferir essas duas expressões. Então aqui, conferindo, a gente tem valor para as duas expressões. Uma envolve o cosseno de θ sobre 2, a outra envolve o seno de θ sobre 2. E como eu tinha falado na expressão para o trabalho virtual, o termo para a energia potencial gravitacional, que é o somatório de MI, G, DHI, no modo geral. Então aqui eu tenho essas duas expressões, igualei a zero. Então com isso, eu posso encontrar esse ângulo. Eu separei as duas expressões, então aqui eu tenho, por um lado da equação, eu fiquei com MGL sobre 2 seno de θ sobre 2, cancelei o dθ nas duas expressões, então vai ser igual a MAL cosseno de θ sobre 2. Então nessa expressão eu já cancelei aqui o M, cancelei o L também. Então olhando aqui para a expressão, eu fiquei com tangente de θ sobre 2 vai ser igual a 2A sobre G. Então, tangente de θ sobre 2 é igual a 2A sobre G. Θ sobre 2, então, é igual a tangente a menos 1 de 2A sobre G. E o θ vai ser, então, igual a 2 vezes tangente a menos 1, 2 arco tangente de 2A sobre G. E o problema ele pede o seguinte: determine o ângulo de regime permanente θ feito pelas barras uma em relação à outra. Então esse ângulo que a gente encontrou é o ângulo de regime permanente. Bom, a gente aplicou a equação para o trabalho virtual. Substitui os termos envolvidos na equação para o trabalho virtual e com isso a gente pôde encontrar esse ângulo de regime permanente θ que está sendo pedido no problema. Então agora a gente sai desse formalismo envolvendo trabalho virtual e entra nesse novo formalismo que a gente também já viu para uma partícula e para sistema de partículas, que é essa teoria envolvendo impulso e quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular. Agora a gente vai aplicar esses mesmos princípios para o caso do movimento plano de um corpo rígido. Então a gente tem aqui a quantidade de movimento linear vai ser dada por G igual ao somatório de MI, RI, ponto. Então eu tomo aqui as contribuições, eu somo a quantidade de movimento linear de cada elemento de massa no corpo rígido. Somatório de MI, RI, ponto. Posso tirar aqui no RI, ponto, a derivada em relação ao tempo. Se eu tirar a derivada em relação ao tempo, eu vou ficar com ddt de somatório de MI, RI, ou ddt de esse somatório de MI e RI, eu posso substituir como sendo somatório de MI vezes RG, que é a posição do centro de massa, ou então N vezes RG, que é a massa vezes posição do centro de massa. E então, derivando, eu fico com massa vezes velocidade do centro de massa, M vezes RG ponto. Então, como eu falei, RG ponto aqui é a velocidade do centro de massa. E, então, a quantidade de movimento linear do corpo rígido vai ser igual a massa vezes velocidade do centro de massa do corpo rígido. Se eu derivar a expressão para
quantidade de movimento linear, eu vou ficar com G ponto, que é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, e que é igual à força resultante, que é a somatória de todas as forças atuando sobre o corpo. Então eu chego na segunda lei de Newton, que é somatório de F igual a G ponto, colocando aqui em função da variação da quantidade de movimento linear em relação ao tempo. A partir dessa segunda lei de Newton, eu posso pegar essa equação, que envolve a variação da quantidade de movimento linear em função da força, e a partir dela eu posso encontrar o teorema do impulso quantidade de movimento linear. Eu não vou mostrar aqui, porque já foi mostrado várias vezes no curso, para uma partícula e para o sistema de partículas, mas a partir dessa equação eu chego no teorema do impulso quantidade de movimento linear, que é esse teorema que está mostrado nesse segundo quadrado, que me diz que o impulso da força integral de T1 a T2 de F dt é igual à variação da quantidade de movimento linear, G2 menos G1. As componentes das equações para a quantidade de movimento linear, como é uma equação vetorial, eu vou ter uma componente na direção x, uma componente na direção y, então eu vou ter somatório de fx vai ser igual a gx ponto, somatório de fy é igual a gy ponto. E para as equações envolvendo o teorema de impulso quantidade de movimento linear, eu vou ficar com impulso da força na direção x, impulso da força resultante na direção x vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear na direção x, e o impulso da força resultante na direção y é igual à variação da quantidade de movimento linear na direção y. A gente usa, abrindo um parêntese para falar sobre a utilidade de usar quantidade de movimento linear e angular. Eles são princípios importantes quando as forças aplicadas são expressas como função do tempo e quando as interações ocorrem durante períodos curtos de tempo. Algumas vezes essa observação foi feita nos estudos, quando a gente viu o movimento de uma partícula em um sistema de partículas, que a gente usava os teoremas envolvendo quantidade de movimento linear e angular, e foi dito que eles eram importantes quando as forças elas são colocadas como função do tempo e quando a gente está trabalhando com interação em um intervalo de tempo muito curto. E para a quantidade de movimento angular, para o caso do corpo rígido, a gente vai calcular o momento da quantidade de movimento linear, por definição, essa é a quantidade de movimento angular, é o hg, a gente vai calcular a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa g, e vai ser igual, olhem para a figura que a gente vê as distâncias, as grandezas relacionadas com as distâncias, as distâncias e as grandezas que estão relacionadas com os termos que foram colocados nas equações, né, tanto para a quantidade de movimento angular quanto para a quantidade de movimento linear. Então eu vou ficar com um somatório aqui de ρi, produto vetorial com mi, ρi ponto. ρi é a distância da massa mi até o centro de massa g. No caso, só para relembrar sobre o movimento, a quantidade de movimento linear, a gente tem aqui o G, que é o somatório de mi, ri ponto, e o ri, aqui a gente está calculando a distância da massa mi até a origem do sistema O. Depois a gente pegou a relação que envolve essa distância, todas as distâncias de todas as massas em relação à origem O, e colocou ela em função da distância em relação ao centro de massa. A gente usou a seguinte relação: somatório de mi ri é igual
somatório de MI vezes posição do centro de massa. E somatório de MI é igual a M. Então, voltando para a quantidade de movimento angular, a gente tem agora somatório de ρi, produto vetorial com MI, ρi ponto. Então, eu posso, aqui, vou substituir o ρi ponto, essa velocidade, por ômega ρi, essa velocidade. Substituo na equação e eu vou ficar com o somatório de ρi, produto vetorial com MI, vezes ômega, produto vetorial com ρi. Então, o HG vai ser igual, essa expressão aqui vai me dar o HG, o momento HG, como sendo um vetor na direção perpendicular ao plano dessa figura, ao plano do quadro branco. Então, eu vou ter um vetor aqui na direção Z. Eu posso fazer esse cálculo, eu vou chegar nessa expressão que está logo aqui abaixo, que é o HG igual ao somatório de MI, ρi quadrado, vezes ômega, vezes K. Vocês vejam que o ômega vetor ρi vai me dar um vetor no plano que é perpendicular ao vetor ρi, e quando eu fizer esse produto vetorial desse vetor com o ρi, eu volto novamente para um vetor perpendicular ao plano, de movimento do corpo rígido. Então eu chego aqui na expressão somatório de MI, ρi quadrado vezes ômega, esse vetor HG, que é um vetor na direção Z e na direção K. O somatório de MI, ρi quadrado é o momento de inércia I barra. Então eu fico com o somatório de MI, ρi quadrado, que vai ser igual a I barra. Então o HG vai ser igual a I barra vezes ômega na direção K. Tomando o módulo do HG, então eu fico com quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa G do corpo vai ser igual a I barra ômega. Derivando a expressão que a gente encontrou para a quantidade de movimento angular, HG, eu vou encontrar o HG ponto em módulo, foi colocado aqui a equação, que vai ser igual a I barra ômega ponto ou I barra alfa, e que é igual ao somatório de todos os momentos, o momento resultante calculado em relação ao centro de massa do corpo. Então, com isso eu chego na expressão momento resultante, somatório de todos os momentos em relação ao centro de massa do corpo é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular calculado em relação ao centro de massa. Que é o que está dito logo abaixo, a soma dos momentos de todas as forças em relação ao centro de massa é igual à taxa de variação no tempo da quantidade de movimento angular. E a partir dessa equação, que envolve o momento resultante e a taxa de variação da quantidade de movimento angular, eu posso chegar no teorema do impulso quantidade de movimento angular, que é esse teorema que está descrito logo abaixo, no retângulo, perdão. Então, esse teorema do impulso quantidade de movimento angular, ele me diz que o impulso do momento é igual à variação da quantidade de movimento angular. Então, calcula com o impulso no tempo t1 até um tempo t2, e esse impulso é igual à variação da quantidade de movimento angular. É a quantidade de movimento angular no ponto 2 menos a quantidade de movimento angular no ponto 1. E para a gente finalizar, essa teoria que envolve cinética plana de corpo rígido,
a gente termina com a conservação das quantidades de movimento. Então a gente tinha os teoremas para as quantidades de movimento linear e angular. E se a gente tiver essas duas condições, né, vamos ver aqui a primeira. A primeira condição é, se a gente tiver que a força resultante é igual a zero, em um determinado intervalo de tempo para o corpo rígido, a quantidade de movimento angular vai se conservar. O vetor quantidade de movimento linear não sofre variação na ausência de um impulso linear resultante. Então, com força resultante igual a zero, somatório de F igual a zero, eu não tenho impulso. O impulso da força vai ser igual a zero, e com isso, o momento angular, a quantidade de movimento linear no ponto 1 vai ser igual à quantidade de movimento linear no ponto 2. E da mesma forma, se eu tiver um momento resultante, somatório de todos os momentos, calculado em relação ao centro de massa, como sendo igual a zero, em um determinado intervalo, para o corpo rígido, então isso quer dizer que o impulso, que é o somatório de mg dt, vai ser igual a zero, e isso vai implicar que a quantidade de movimento angular no ponto 1 vai ser igual à quantidade de movimento angular no ponto 2. E a quantidade de movimento angular vai se conservar. Então, com essas duas condições, eu tenho a conservação da quantidade de movimento linear, se a força resultante for igual a zero, e angular, para o caso do momento resultante ser igual a zero.